Notícias que pode acompanhar em agência.eclesia.pt, o portal de informação religiosa da Igreja Católica em Portugal. Apresentamos agora o Calendário do Tempo, editado pela Paulinas Editora, onde é colaborador Rui Oliveira, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. Que produto é este que as Paulinas editam já há alguns anos, creio eu? Que produto é este e que informação relevante ele contém? Isto é um produto que nasceu em 2003, aliás teve o seu primeiro número em 2003. Estamos, portanto, a comemorar o seu 12º número. A celebração do tempo, cujo título tem este produto, é um calendário interreligioso que pretende transmitir informação religiosa das práticas das comunidades portuguesas, portanto, essencialmente portuguesas. Alguns membros dessas comunidades não serão portugueses, mas o que nos moveu na criação do calendário, o que pretendemos demonstrar, a perspectiva que pretendemos aludir e pôr um enfoque maior, é na forma como esses portugueses dessas diversas religiões celebram o tempo. O calendário nasceu por uma necessidade estatal e estamos num período de grande fluxo de imigrantes e a estrutura de missão para o diálogo com as religiões, na altura dirigida pelo padre Miguel Ponce de Carvalho, convidou as Paulinas para apresentarem um projeto que contemplasse esta vertente das práticas religiosas, da forma como era celebrado o tempo. Era preocupação deixar mais informação em Portugal e com os portugueses sobre a tradição de cada uma das religiões? Exato. Porque houve alguns casos esporádicos de incompreensão na forma de tratar alguns membros dessas comunidades. Por exemplo? Houve um caso, por exemplo, relacionado com alguém que foi preso e no período do Ramadão. E ele foi forçado a alimentar-se na hora dos outros presos, por exemplo. E a comer, inclusive, comidas que não estão interditas na sua religião. Isso criou alguns problemas na comunidade prisional. E alertou também, portanto, os responsáveis para a necessidade de acautelar esses aspectos de forma a não ferir as suscetibilidades dessas comunidades. Essas comunidades, porque são portugueses, isto põe-se a partir dos anos 90, de uma forma mais premente, mas isto acontece a partir de 74 essencialmente, com a descolonização, portanto, principalmente no caso do Islão, principalmente de Moçambique e da Guiné-Bissau, há muitos portugueses que vêm residir no Portugal metropolitano, como se dizia na altura, e que são, portanto, fiéis do Islão. Trazem novas práticas? Trazem novas práticas e também do Islão, também os hindus, também muitos hindus, principalmente de Moçambique, passam a residir em Portugal continental e que também têm a sua comunidade onde têm as suas práticas religiosas e de uma certa forma, em alguns casos, não eram muito compreendidos. A partir de 2013, então, foram-se fixando neste calendário do tempo os dias essenciais de cada uma das tradições religiosas, não é? E que manteve essa marca cada edição? Pois, as marcas religiosas, portanto, é uma constante, porque era esse o objetivo do produto. Mas nem todas as religiões estavam no calendário. Estou-me a lembrar concretamente que a tradição chinesa não estava neste calendário de origem, não estava também a Igreja Ortodoxa russa, não estava a fé Bahá'í. Portanto, no campo religioso, estas três vertentes da religião aparecem em calendários posteriores, a partir de 2003. Em 2009
quando cessa o apoio da estrutura estatal, que era o ACD, as Paulinas foram confrontadas com, portanto, a necessidade de tomar uma decisão. Garantir a edição? Ou garantir a edição, por conta própria, assumindo os custos, ou então perde-se o produto. Na altura, questionámos-nos acerca portanto, da manutenção do conteúdo do produto. Até que ponto o calendário fazia falta, porque também temos de ser muito pragmáticos nestas coisas, porque não é um produto que nós ficamos satisfeitos em produzir, é preciso saber se isto tem eco, se é bem recebido, se tem utilidade, e também não só as comunidades que estão contempladas no calendário, mas também a comunidade, principalmente de tradição cristã. E verificámos que essa segunda vertente estava mais contemplada na necessidade do calendário do que propriamente até as próprias comunidades. Porque as comunidades, isso verificou-se ao longo do tempo, não se servem deste calendário para as suas práticas religiosas. Mas eles veem o calendário com muito orgulho, porque eles são convidados para participar também. É uma forma de integração dessas comunidades. Exato, e também, de uma certa maneira, responsabilizar portanto, os responsáveis pelo calendário, no caso eu próprio, ter a certeza de que tudo o que é dito aqui corresponde e não fere nenhum dos aspectos de cada religião. E, nesse sentido, convidámos cada responsável, indicado por cada comunidade, para verificar o trabalho antes dele ser publicado. E verificámos, então, que o calendário nas nossas livrarias, o eco que temos da aceitação do calendário, vinha mais dos próprios cristãos, que sentiam, de uma certa forma, a curiosidade dessas realidades satisfeita com a consulta do calendário. E ainda por cima destas religiões todas, que são as comunidades mais representativas, mais representadas na comunidade portuguesa. Rui Oliveira acompanha este produto desde o seu início. Foram sendo incluídos conteúdos mais relacionados com a cidadania ao longo da história do produto? Pois, esse é aquele ponto que eu estava a dizer, que a partir de 2009 houve uma pausa e houve uma reflexão. E essa foi a viragem que aconteceu? E aí aconteceu uma primeira viragem, portanto, quando passou a ser apoiado pelo ACD, que foi realmente, reduzimos um pouco a informação religiosa, porque o formato do calendário passou a ser este, e havia a exigência de que contemplássemos um pouco mais a cidadania. Aí aparecem então as efemérides nacionais e internacionais. Os dias de cada nação, pelo menos os 27 membros da Comunidade Europeia e das diversas estruturas da ONU, e os anos, portanto, que são apontados por cada uma dessas instituições, e tudo isso é focado no calendário, e também, de uma certa forma, não fugimos daqueles aspectos fundantes, que é o calendário contempla celebrações religiosas. Não fugindo disso, nós todos os anos completamos o calendário com informação que vai para além disso. Este ano o tema do calendário qual é? O tema do calendário é o Ano Europeu da Conciliação entre o Trabalho e a Vida Familiar. Que é abordado em vários textos em cada mês, não é? Apresentado em diferentes textos. Embora o tema seja esse, o novo apoio que recebemos para o calendário depois da saída do ACD vem da Universidade Portuguesa, através do CLEPUL. E aí os aspectos relacionados portanto, com textos literários passou a receber um certo destaque. Embora o ano seja o Ano Europeu da Conciliação entre o Trabalho e a Vida Familiar, e isso está em alguns textos, portanto, no miolo da informação interior, este último número privilegia o olhar de Portugal sobre a Europa. O nosso tempo está a chegar ao fim. Podia só que apontasse duas curiosidades, por exemplo, que o calendário informa. O calendário, nesta vertente mais voltada para a cidadania,
são, em cada ano, ter um tema novo. Eu, portanto, há 2 anos foi sobre a literatura portuguesa, portanto, desde a fundação, os textos fundantes de identidade e da nacionalidade. No segundo foi, por exemplo, uma abordagem dos escritos da Slávia Latina e Slávia Ortodoxa e o seu reflexo, o que é que eles refletiam da cultura ocidental. Este ano é o olhar sobre a Europa. Uma curiosidade ou duas relativas, por exemplo, que podemos encontrar no calendário, por exemplo, na tradição chinesa, há, por exemplo, 3 festas ou 4 que mencionam os antepassados, o que, de uma certa forma, revela logo o que é que representa os antepassados, o culto dos antepassados, portanto, preservar a memória através dos antepassados, do seu culto, etc. Por exemplo, o calendário hindu, estou-me a lembrar, por exemplo, algumas festas muito particulares que, por exemplo, nos ocidentais não encontramos, por exemplo, o carinho que os irmãos têm entre si. Muitas outras, por certo, são apresentadas aqui neste calendário. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Agradeço ter estado aqui neste programa a apresentar o calendário do tempo, onde se informa sobre muitas datas que ficarão na história deste ano que inicia. Que 2014 seja ocasião de felicidade e de paz.